Fala, turma, tudo ótimo? A gente chega para gravar aqui sobre a vitória do Ceará contra o 13 e, além disso, falar, né, da superação que o Ceará passou na partida e projetar já a partida contra o Itabaiana, né, uma partida decisiva para a equipe alvinegra na, na Copa do Nordeste nesse primeiro trimestre aí de temporada. Então, antes de mais nada, aquele pedido: curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pedido de sempre para a galera que vai chegando aos poucos, vai engajando aqui com o conteúdo que a gente está produzindo, tá bom? É... Obrigado pela moral, a gente está chegando nos 4.000 inscritos. Aos poucos a gente vai caminhando e crescendo também, tá? E a gente conta com a torcida do Ceará, né, que nesse momento está muito feliz com o momento do time, né, com a atuação, mas com os resultados e com a projeção que era duvidosa, agora já tem um pouco mais de certeza. É sobre isso que a gente vai conversar, tá? Quero falar sobre essa vitória, uma vitória que para temporada, para os objetivos do Ceará, é uma vitória muito relevante, né? Porque em determinado momento da Copa do Nordeste, há 2 rodadas, o Ceará era sétimo. A gente falava que o Ceará era vice-lanterna. Ele estava atrás apenas do América de Natal. Aliás, estava à frente apenas do América de Natal. E, pô, a eliminação era iminente. Pô, a eliminação vai pegar o Ceará, vai pegar o Fortaleza, vai pegar o 13 fora de casa. Então são dois adversários difíceis de serem batidos. E aí depois vai ter talvez uma partida meio que último tiro contra o Itabaiana. Imaginando que o Ceará faria o quê? 4 pontos, 3 pontos nessas duas partidas? O Fortaleza era favorito. No frigir dos ovos, o que é que acontece? Né? Os fatos trazem que o Ceará vence as duas partidas contra o Fortaleza e vence o 13. Né? Então é um momento muito bom da equipe do Ceará em termos de respiro, em termos de renascimento dentro da competição. Numa iminente eliminação, é disso que eu estou falando. Para uma iminente agora classificação, 6 pontos em 2 jogos, a possibilidade de enfrentar um lanterna eliminado Itabaiana, que vem a Fortaleza. O Afonso, treinador, já confirmou que vem com time reserva. Isso porque o Itabaiana está envolvido no playoff lá do Campeonato Sergipano para ir à semifinal contra o Confiança. Vai pegar o Dorense, então vai focar nessas partidas. Então o Ceará tem pela frente a possibilidade de passar de fase. Então a vitória contra o 13 ela é muito importante e ela vem, né, com um tom mais dramático. Né? O Ceará já tinha um desfalques. O Ceará foi a Paraíba, foi a Campina Grande, sem o Castilho e o Ailon machucados no clássico, sem o Puga, que pela primeira vez ficou fora. Né? O Ceará não tinha o Castro, que seria um reserva hoje, imaginando que o Barcelona é titular com Puga e Ailon. O Castro seria o reserva imediato do Ailon, também ficou fora. E o Mancini precisou desenhar um ataque diferente, né? Um meio para frente diferente daquilo que a gente vinha, que estava acostumado realmente a assistir. Então, a grande novidade, o Bruninho jogando como titular mais aberto pelo lado esquerdo, né? Não jogando centralizado, pelo contrário, né? Jogando ali numa função um pouco diferente da que é habitual, do que ele tem maior facilidade. O Janderson jogando pelo lado direito, né? Ali fazendo às vezes de homem pelo lado direito, quase como um terceiro reserva, um segundo reserva, né? Se a gente imaginar o titular, um reserva ele é o terceiro da vez, o segundo reserva. E o Barcelona na frente, né? Um sistema ofensivo diferente, com uma pegada diferente. Então a ideia de manter um padrão, manter uma estrutura, mas ali do meio para frente usar um ataque diferente. Né? O Ceará veio com um compromisso muito grande de marcar o 13, de também suportar um pouco da pressão que o 13 colocava no jogo, né? Imprimia na partida. Uma forma diferente. O Ceará que começa o jogo com o meio de campo com Richardson, Mugni e Lourenço, imaginando o Mugni e Lourenço ali como segundos volantes que jogavam pelos lados, o Richardson mais centralizado. Uma mudança tática perceptível foi que os laterais, quando eles marcavam, eles encostavam muito nos zagueiros. Então, Rai Ramos e Matheus Bahia, principalmente nas bolas aéreas ou então as bolas esticadas pelos lados, pisavam dentro da área, ficava uma linha de 4 jogadores dentro da área. Então, todo o cruzamento do 13, o Ceará tinha a maioria
de jogadores dentro da área. Obrigando, claro, o Bruninho e o Janderson a voltar bastante. Às vezes um dos volantes sair para pegar os caras que atacavam pelo lado, ou o Xande ou o Will Viana pelo lado direito. E o Ceará foi se comportando. E foi também, obviamente, contando com a ineficiência ofensiva do 13, que criou jogadas, que articulou pelos lados, mas não conseguia finalizar com tanta qualidade. O gol vem no segundo tempo, já, né, no começo do segundo tempo, o Mancini volta tirando o Bruninho, que talvez seja o jogador mais abaixo do Ceará na partida. O Bruninho foi pouco utilizado, estava voltando de questões físicas, joga numa posição que não era dele, então dá para dar um desconto no Bruninho. O Saulo entra para fazer uma função de ser mais aquele cara do arraste, da briga contra a defesa do 13. O Ceará faz 1-0, isso facilita muito um cruzamento da direita. Na primeira vez que o Lourenço bate um escanteio, o David Ricardo desvia no primeiro pau com muito mérito, inclusive fez uma boa partida o David Ricardo ao lado do Ramon Menezes. Há quem defenda a titularidade, eu acho que Matheus Felipe e Ramon formam uma zaga mais estável, mas o David realmente é preciso que seja dito, não pelo gol, mas pela atuação, foi bem, né? Ajudou pra caramba, acho que o Rai Ramos e o Matheus Bahia também fizeram uma boa partida. E depois que o Ceará faz 1-0, aí é aquela coisa de esperar mais, as substituições foram acontecendo, o Mancini coloca, inclusive, tem uma hora que ele coloca o Jean Irmer, protege um pouco mais ao lado do Richardson, se expõe menos, obriga menos o Richard a trabalhar, e a vitória, por qualquer, né, ainda que fosse só isso, com os desfalques, o Ceará, né, teria conseguido um grande resultado. Mas some-se a isso 9 jogadores com virose, 6 com febre. O Matheus Felipe vai para o aquecimento, não consegue fazer o aquecimento, é substituído, né? Naquela dúvida se seria ou não titular. Acho que o Mancini já vai com a ideia de ter o David, mas o Matheus vai para o aquecimento, não consegue fazer o aquecimento, ainda entra na partida no final do jogo. Um time todo debilitado nesse aspecto, outros desfalques, contra um 13 que precisava bastante avançar de fase, então tudo isso dá um tom ainda mais importante, mais pesado, né? Um tom mais firme da vitória do Ceará, né? Porque se há pouco, como eu comecei o vídeo falando, havia um descrédito, uma iminente eliminação, uma desconfiança, é um time que pode ser reconhecido por um comprometimento e por uma entrega, né? Talvez se viesse um empate, ia doer bastante pela entrega do Ceará ao longo do jogo. Mas parece que às vezes o futebol faz justiça, né? Não que o 13 não mereça, não que o 13 não tenha história, trabalho, mas nesse caso, nesse aspecto, havia uma grande expectativa em cima do Ceará e ela foi correspondida e a gente precisa, depois de bater tanto no Ceará, trazer um pouco mais de ânimo, de alento, né? Claro, óbvio que isso tem a ver com os resultados, sim. Né? É uma fase da competição que, além de desempenhar, você precisa também responder com resultados. O Ceará vence o Clássico por 1-0, vence o 13 por 1-0, de novo passa sem tomar gols, foi pressionado, foi colocado à prova e conseguiu passar. E a gente precisa ter senso de justiça e exaltar o que o Ceará fez. Vem agora uma partida decisiva contra o Itabaiana na quarta. O Ceará fazendo promoção de ingresso, tentando encher, colocar num jogo como esse um grande público, trazer o torcedor, né, num jogo tarde, 9h30 da noite, mas com com um tom muito de decisão, né? Querendo ou não, apesar de ser Itabaiana, Lanterna, o Ceará com a obrigação, tem que confirmar. Os outros times estão muito próximos. Tem 3 times com 12, um com 11, um com 10, né? Então, assim, todo mundo com muita chance de entrar na briga. Só o América de Natal é eliminado. Então, assim, é preciso vencer o Itabaiana. Há discussão se ele vai usar o Mancini vai usar o time principal ou não. Pelo menos o principal, tudo que ele tiver à disposição. Será que ele vai poupar? Há rumores de que ele pode poupar alguns jogadores, mas eu imagino que vai ser, até pelo que ele falou, muito pontual. O que ele tiver bem e os jogadores que estiverem bem, acho que o Ceará tem a possibilidade de jogar quarta e sábado, já pensando no primeiro jogo da final, e aí depois tem uma semana para preparar para a partida decisiva pelo estadual. A ver o que o Mancini vai fazer. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. A sua participação é muito importante. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Continua apoiando aqui o nosso trabalho. A gente vai continuar falando do Alvinegro de Porangabuçu nos próximos vídeos também. Grande abraço.